Irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é 13 de setembro de 2020 e estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. É muito bom estar de volta com vocês para mais uma vez estudar a Palavra de Deus e nós continuamos estudando a nossa revista Palavra e Vida, que tem por título a esperança em tempo de quarentena, em tempo desse período de quarentena que nós estamos vivendo em função do coronavírus. E hoje a nossa lição tem por título Presença Suficiente. E ela está baseada na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5. Então vamos ver o que nos diz Hebreus, capítulo 13, verso 5. Diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Esse é o texto da nossa lição de hoje, mas eu gostaria de ir um pouquinho mais. Eu gostaria de voltar lá no início do capítulo 13 e nós vamos trabalhar então do capítulo 13, do verso 1 até o verso 6, deixando então o assunto mais específico da lição para o final dessa nossa aula. Vamos ver lá então, porque eu acho que dá uma boa conexão que nós vamos ver hoje. Vejamos, o capítulo 13 da carta aos Hebreus, ele, do verso 1 até o verso 5, ele apresenta 5 virtudes que devem ser desenvolvidas na vida do cristão. É por isso que eu achei interessante, então, nós comentarmos um pouco do capítulo 13, do verso 1 até o verso 5, e no final ainda vou falar alguma coisa sobre o verso 6. Mas veja lá, Hebreus 13, do verso 1 ao verso 6, nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus capítulo 13, verso 1 ao 6. Bom, vamos lá. Esse trecho que nós lemos, eu falei que ele nos apresenta 5 virtudes que devem ser desenvolvidas na vida do cristão. A carta aos Hebreus, ela, até o seu capítulo 12, ela fala da superioridade do ministério de Cristo em relação a tudo aquilo que havia de ritual e de símbolo na lei mosaica, na adoração do povo judeu. Depois, quando chega no capítulo 13, ela vai falar, sim, de um pouco do nosso comportamento e vai nos falar, então, sobre essas virtudes. Então, vejamos lá. A primeira virtude que nós encontramos nesse trecho que nós lemos diz-nos sobre o amor aos irmãos. Vejamos. Diz lá: seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor entre os irmãos. Na igreja primitiva, como hoje também, os crentes se consideravam irmãos em Cristo e se tratavam assim, nós nos tratamos assim, nós sempre chamamos uns aos outros de irmãos, porque nós entendemos que fazemos parte de uma só família, que nós temos um só Pai, que nós nos tornamos filhos desse Pai que é Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, na realidade, como nós somos todos filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai, nós somos irmãos porque nós fazemos parte da Igreja de Cristo e somos, então, o corpo de Cristo, né? Então, aí a fraternidade, tá? que é característica entre os irmãos, ela vai se desenvolver
à medida que aumenta o nosso relacionamento com o Senhor. Então, o autor diz: seja constante o amor fraternal. Ou seja, este amor que vocês devem ter de um para com os outros, ele deve ser algo constante, não deve vacilar. E para que ele não vacile, nós temos que desenvolver, então, o nosso relacionamento para que ele seja cada vez maior com o Senhor, porque desenvolvendo o nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos entender cada dia mais quão grande é o amor do Senhor, que é o exemplo de amor que nós devemos ter um para com os outros. Então, Paulo, lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 9 e 10, ele diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Veja, já foram ensinados por Deus. Isso é fruto da presença suficiente de Deus em nós. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ou seja, é algo que deve crescer, é algo que deve ser desenvolvido, o amor entre nós, irmãos. Aí, prosseguindo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 22, ele diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Eis aí a primeira virtude que Hebreus, então capítulo 13, verso 1, vai dizer que o cristão deve desenvolver. É este amor fraternal e sincero. Pedro então nos exorta a que nós nos amemos sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E é este amor fraternal, este amor sincero, que faz com que nós, mesmo distanciados uns dos outros, nesse período que nós estamos vivendo, nos mantenhamos unidos. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados uns pelos outros, pelo contrário, a igreja está dando apoio ao irmão necessitado, a igreja está orando, a igreja está ajudando, a igreja está socorrendo e a igreja somos nós. Então, o amor pelo irmão, o amor sincero é uma virtude que deve ser desenvolvida e que ele deve crescer a cada dia, e ele vai crescer porque o nosso relacionamento com o Senhor tem que crescer a cada dia. Então, vivendo no tempo da graça, vivendo sobre a graça de Deus, entendemos que temos um relacionamento familiar. Isso é fruto da presença suficiente de Cristo em nós. É esta presença de Cristo em nós que faz com que nós nos amemos uns aos outros. Veja lá, 1 de João, capítulo 3, versos 16 a 19, ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, preste bem atenção, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Então, aqui o que João quer nos dizer é o seguinte: a expressão do amor de vocês deve se dar também por obras, deve se dar por meios práticos, demonstrando uns aos outros que de fato vocês se amam. Ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí, lá em Hebreus, eu vou dar um salto agora lá para o verso 5 do capítulo 13, que é o tema da nossa lição, o versículo tema diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Ou seja, conserve-se livre deste apego ao dinheiro, porque este apego ao dinheiro vai impedir
que vocês desenvolvam a virtude do amor que deve haver entre os irmãos em Cristo Jesus. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Então, vendo seu irmão em necessidade, se você não se compadecer dele, como você pode demonstrar que há em você o amor de Deus, já que o amor é algo que se manifesta por meio de ações? Quando nós lemos lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós vemos que Deus se deu. Então, é algo que tem que ser demonstrado de maneira prática. Então, Hebreus capítulo 13, verso 5 vai dizer: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A outra virtude, que é a segunda virtude, é a hospitalidade. Vejamos o que nos diz lá Hebreus, então, capítulo 13, verso 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a, sem o saber alguns, acolheram anjos. Essa carta aos Hebreus, ela é escrita para judeus convertidos ao cristianismo, era para judeus que conheciam bem toda aquela ritualística da lei mosaica, e esses judeus, quando se converteram, lembre-se que a igreja iniciante, incipiente, havia grande perseguição. Esses judeus, esses irmãos nossos judeus convertidos ao cristianismo, eles viajavam de um lado para outro. E aí o autor, a carta aos Hebreus, vai recomendar o seguinte: acolha o irmão que está passando pela sua cidade. Acolha o irmão que está pedindo a você um lugar para dormir, para que ele possa descansar e seguir a sua viagem no dia seguinte. E como a palavra de Deus ela é atual, a recomendação é válida para o dia de hoje. Não se esqueçam da hospitalidade. Mais uma vez aí vejo que a manifestação de amor e a manifestação da virtude da hospitalidade se dá de maneira prática. Se dá oferecendo, abrigando, dando um conforto para que alguém possa passar a noite, descansar e depois prosseguir a sua viagem. Aí nós vamos ver que a presença suficiente de Cristo se manifesta não somente por nossa fé, como eu já disse, que ela tem que se manifestar de maneira prática, mas também se manifesta por meio de nossas obras. E é por meio das obras que nós vamos demonstrar que, de fato, nós tivemos uma experiência com Cristo. Essa experiência se deu por meio da fé, então é por meio das obras que nós vamos, de fato, demonstrar que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, que nós somos filhos de Deus e que nós estamos incluídos na família de Deus. Então, olha lá que Tiago, no capítulo 2, verso 24, vai dizer: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. É por meio das obras que eu tenho condições de demonstrar ao meu irmão, à pessoa necessitada, que Cristo fez uma obra na minha vida. Porque ninguém pode sondar o coração do outro. E a única maneira de demonstrar que de fato houve um encontro com o Senhor Jesus é por meio dos nossos atos. É por meio daquilo que nós praticamos. É por meio das nossas obras. O Senhor sonda os nossos corações. Nós somos salvos pela graça. Tá? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E esta fé, ela vai ser demonstrada da maneira como nós vivemos em sociedade, da maneira como nós vivemos na nossa comunidade de fé, da maneira como nós desenvolvemos essas virtudes que nós estamos falando, que a primeira delas é o amor ao irmão, tá? Ao amor aos irmãos, dizendo assim melhor, e a segunda é a hospitalidade que nós estamos vendo agora. A terceira virtude que o autor da carta aos Hebreus vai falar é o cuidado com os aprisionados. Então veja lá o que nos diz Hebreus capítulo 13, verso 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Aí, o autor aos Hebreus, como eu disse, ele está escrevendo para judeus convertidos. Muitos naquela época foram de fato aprisionados
foram condenados, perderam a sua liberdade pela firmeza na fé em Cristo. Não negaram a sua fé. Então era muito comum cristãos naquela época presos, como também acontece hoje em dia. Há países que cristãos não têm a liberdade de louvar ao Senhor e quando o fazem de maneira que se torna conhecido pelas autoridades, ele é preso, ele é condenado, ele é encarcerado. Eu citei aqui domingo passado sobre os frutos, quando nós falamos sobre frutos da tribulação, que na Coreia do Norte, que na Eritreia, que é um país da África, nós temos irmãos nossos que estão presos por causa da sua fé. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, lembre-se daqueles nossos irmãos que estão presos lá. Eles estão presos por amor a Cristo. Agora, lembre-se deles como se aprisionados com eles. Então, o que o autor quer dizer aí, cuidado com os aprisionados, ele está voltando justamente lá à primeira virtude, é o amor aos irmãos. Lembre-se, mantenham firmes o amor por esses irmãos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos o estivessem sofrendo no corpo. Então, uma outra virtude, que é essa terceira virtude, é o desenvolvimento deste amor, desse cuidado por aqueles que estão aprisionados por amor a Cristo. Eu não estou aqui dizendo que não se deve ter um ministério que vai evangelizar na prisão e que tenha misericórdia daqueles que lá estão presos, de maneira que eles sejam libertos dos seus pecados, que embora presos, que embora encarcerados, que embora presos fisicamente, eles possam alcançar a liberdade espiritual. Mas aqui no contexto, o autor da carta aos Hebreus está se referindo aos irmãos daquela época que estavam presos pelo testemunho, pela firmeza da sua fé, pelo fato de não terem negado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o autor chama a atenção deles para que eles desenvolvam esse cuidado com os aprisionados. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo. Então, os encarcerados pela fé por causa do testemunho de Cristo. É este o contexto da época, então, que o autor da carta está escrevendo, embora seja válido para os nossos dias, pois, como eu disse, quantos hoje estão sofrendo por causa do Evangelho por amor a Cristo? Então, a nossa oração deve ser voltada ao Senhor em função, em benefício desses nossos irmãos que estão presos por amor à causa do Evangelho, por irmãos nossos que estão arriscando suas vidas para anunciar o Evangelho da graça, esse Evangelho que permite que nós sejamos incluídos na família de Deus e que nós nos tratemos uns aos outros como irmãos que nós somos em Cristo. Então, é isto que a ideia de quando Hebreus escreve, o autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 13, verso 3, é isto, com relação àqueles que sofreram, e como a carta ela é atual, a palavra de Deus é atual, ela tem a ver com os nossos irmãos que ainda hoje sofrem por amor ao Evangelho de Cristo. Uma outra virtude, que é a quarta virtude, ele vai dizer o seguinte, olha, o matrimônio digno de honra. Ele vai falar da fidelidade conjugal. E a fidelidade conjugal, ela é a manifestação da presença suficiente de Cristo na vida do casal cristão, na vida do casal convertido. E aí eu botei um triângulo com a ideia de explicar ou de deixar mais claro a seguinte coisa. Veja, nós temos ele e ela. Observe que à medida que ele e ela se aproximam, à medida que o casal se aproxima um do outro, eles vão se aproximando mais de Deus. Ou seja, a presença suficiente de Cristo vai se manifestando na vida do casal. Como nós estamos falando de período de quarentena e o tema da nossa revista tem a ver com quarentena, quantos casais estão tendo atritos imensos porque estão vivendo muito tempo dentro de casa.
E quantos casais estão tendo problema nesta área? Sabe por quê? Porque eles não se aproximam um do outro, eles não desenvolvem, embora marido e mulher, eles não desenvolvem o amor do sentido cristão, do amor de irmãos. O amor de irmãos, ou seja, eles em vez de se aproximarem como irmãos em Cristo, que são, estou dizendo, irmãos em Cristo, eles devendo se aproximar mais como marido e mulher e desenvolver este amor entre eles, porque à medida que um se aproxima do outro, mais se aproxima de Deus, aí nessa aproximação de Deus vai haver sim a manifestação da presença suficiente de Cristo. Todo casal precisa se aproximar mais de Deus. E o desenvolvimento dessa virtude, que é de tornar o matrimônio de uma maneira digna de honra, ele só pode se dar à medida que ele e ela se aproximam cada vez mais. E quanto mais eles se aproximam, mais perto de Deus eles vão chegando. E isso se dá, então, por meio da manifestação da presença suficiente de Cristo na vida do casal. Esta, então, é a quarta virtude que deve ser desenvolvida, o matrimônio digno de honra. Bom, agora a quinta virtude. A quinta virtude é o contentamento. Então nós já falamos que a primeira virtude é o amor aos irmãos, nós somos da mesma família. A segunda virtude é a hospitalidade que deve ser exercida. A terceira virtude é o amor pelos aprisionados, por aqueles que estão sofrendo por amor a Cristo, por aqueles que abandonaram suas vidas de maneira que o nome de Cristo seja glorificado, de maneira que o nome de Cristo seja conhecido, de maneira que o Evangelho seja pregado. E eles estão sofrendo por isso. E a outra virtude, que é a quarta virtude que nós acabamos de falar, é a fidelidade conjugal. E agora a quinta virtude é o contentamento. O que é o contentamento? Veja lá o que Hebreus capítulo 13, verso 5 diz. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Veja, a quinta virtude é do contentamento, é da alegria de saber que nós temos constantemente conosco a presença do Senhor em nossas vidas. Esta é a maior alegria que nós temos na nossa vida, de saber que o Senhor está conosco todo o tempo e que Ele nunca nos deixará, que Ele nunca nos abandonará. E aí nós vamos ver o que ele está fazendo menção, o autor aos Hebreus, lá de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, porque os judeus, conhecedores da palavra de Deus, que era o Velho Testamento na época, eles sabiam muito bem o que o autor da carta aos Hebreus estava falando. O autor da carta aos Hebreus estava se referindo a Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, sejam fortes e corajosos. Estamos vivendo momentos difíceis. A palavra do Senhor é: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa do que está acontecendo aí. O Senhor está com você, o Senhor está com você o tempo todo. A presença do Senhor, a presença suficiente do Senhor em sua vida é isto que lhe basta, e você tem a certeza que Ele nunca o deixará, que Ele nunca o abandonará. Então, alegre-se nisso, desenvolvam esta alegria, desenvolvam essa virtude do contentamento. Contente-se com o que vocês têm. O que vocês têm de melhor? É a certeza de que Deus nunca o deixará, é a certeza de que Deus nunca o abandonará. A certeza, então, da presença suficiente de Deus deve ser a razão do nosso grande contentamento. Então, o autor da carta aos Hebreus nos deixa bem claro que o nosso contentamento deve estar firmado na presença constante, suficiente de Deus conosco.
Ele nunca falha. Ele nunca nos abandona. O Senhor nunca nos decepcionará. Deus é fiel, Deus é misericordioso. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele nunca nos deixará sós. Então, a nossa confiança, portanto, deve estar em Deus, bem como a nossa adoração exclusiva deve ser voltada para Ele. Quando a nossa adoração exclusiva é voltada para Ele, quando nós temos a certeza de que a presença do Senhor é constante em nossas vidas, que Ele não nos deixa, nós vamos ser sempre incentivados a desenvolver esse amor pelos irmãos. Nós vamos ser sempre incentivados a desenvolver a hospitalidade. Nós vamos ser sempre incentivados a desenvolver e a nos preocuparmos com aqueles que estão presos por amor a Cristo. E nós vamos sempre ser incentivados a manter a fidelidade com aquele ou com aquela que o Senhor nos deu por companheiro e companheira. Esta certeza da presença de Deus conosco faz com que nós possamos desenvolver essas outras quatro virtudes, sendo esta virtude, a quinta virtude, o contentamento da presença do Senhor. E esse contentamento, esta certeza da presença do Senhor, essa confiança que nós temos do Senhor, vai fazer com que nós dediquemos ao Senhor a adoração exclusiva, totalmente voltada para Ele. Assim como o Senhor diz que deve haver fidelidade entre o casal, deve haver fidelidade no nosso amor, no nosso relacionamento com o Senhor. Eis a razão porque uma coisa vai puxando a outra à medida que a palavra de Deus vai se desenvolvendo. Havendo o desenvolvimento da fidelidade conjugal e há também o desenvolvimento da nossa fidelidade com o Senhor. Havendo esse desenvolvimento da nossa fidelidade com o Senhor, as outras quatro virtudes serão também desenvolvidas em nossas vidas. Então, lá em Lucas, no capítulo 10, verso 27, o Senhor Jesus diz o seguinte: e ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, quando o Senhor é colocado em primeiro lugar, quando a adoração exclusiva é voltada para o Senhor, quando o Senhor tem a primazia em nossas vidas, as coisas mudam. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. E esta primazia do Senhor só pode de fato existir quando Ele é amado por nós de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E aí vai dizer: e ame o seu próximo como a si mesmo. Quando este amor pelo Senhor, que esse Senhor que não nos deixa sós, esse Senhor que não nos abandona, quando nós o amamos sobre todas as coisas, aí, meu irmão, minha irmã, é fácil nós desenvolvermos o amor ao irmão, a hospitalidade, o amor pelos aprisionados e a fidelidade no nosso relacionamento conjugal. Veja como é importante a presença suficiente de Cristo em nossas vidas. Olha o que Ele faz. Então Ele diz: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Eis a razão, então, para se manter livre do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro pode estragar todo esse relacionamento. Então, manter-se livre do amor ao dinheiro e se manter na virtude do contentamento, da presença suficiente do Senhor em nossas vidas. Veja lá, Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, dos versos 7, 10 e 17, ele diz o seguinte: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nós não trouxemos nada, nós não podemos levar nada. Aí no verso 10 ele vai dizer o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Aí indo para o verso 17 ele continua dizendo: ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Eis aí a certeza, porque o Senhor é aquele que está conosco, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação.
A presença suficiente de Deus em nossas vidas faz com que Ele também proveja para nossas vidas de maneira rica tudo aquilo que nós necessitamos, de maneira que nós sejamos satisfeitos. Então, veja a importância da presença suficiente de Deus em nossas vidas. Nesses momentos difíceis, o Senhor está conosco e a nossa esperança deve ser sempre colocada nele, o Senhor que nunca nos deixa e que nunca nos abandona. Lucas, no capítulo 12, verso 34, o Senhor Jesus diz lá: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o coração estiver no dinheiro, o coração estará voltado para o dinheiro. Mas se o coração estiver no Senhor, sim, que é o nosso tesouro maior, que é aquele que não nos deixa, que nunca nos abandona. Lembra-se que o Senhor Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. O nosso coração deve estar firmado nesta certeza de que nós temos, de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Então, quando o Senhor Jesus diz isto, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, o Senhor Jesus está nos alertando o seguinte: cuidado com a ganância, porque a ganância é fruto do amor ao dinheiro, e por causa do dinheiro, como disse Paulo, muitos se desviaram da fé. A ganância é fruto do amor ao dinheiro. Já o amor ao irmão, atender a necessidade do irmão, a hospitalidade, o amor pelos aprisionados, a fidelidade conjugal, é fruto do nosso coração voltado para o Senhor. É fruto do nosso amor para com o Senhor. Então, essa ganância que é fruto do amor ao dinheiro, ela impede o contentar-se com o que tem, pois tira a visão do Deus provedor, tira a visão de Jeová Jiré, que significa em hebraico Deus, que é aquele que provê todas as coisas. Então, quando a ganância toma conta, nós perdemos a visão de Deus. É por isso que nós somos exortados a nos livrarmos do amor ao dinheiro. Romanos, no capítulo 8, verso 32, Paulo diz o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se nós temos o Senhor, olha, é o Senhor que não poupou o seu próprio filho, o Senhor que diz que estará conosco sempre, que nunca nos abandonará. Veja, ele vai nos suprir de tudo aquilo que nós necessitamos, porque ele nos deu o que tinha de mais precioso, o seu próprio filho. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Então, o nosso contentamento, irmãos, deve estar no provedor e não na provisão, porque a provisão vai tirar o nosso olhar do Senhor. A provisão, se nós tivermos o nosso contentamento na provisão, este contentamento na provisão vai nos conduzir à ganância. E este é um grande perigo nas nossas vidas. Lucas, no capítulo 12, verso 15, o Senhor Jesus então diz lá: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lembre-se que o salmista diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele está comigo, Ele nos guia por verdes pastos, Ele nos conduz, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos sustenta e Ele nos provê todos os bens, tudo aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Então, a presença suficiente do Senhor nos basta, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quando a presença do Senhor, a presença suficiente do Senhor é substituída por outra, fica de uma maneira muito bem clara, declarada a idolatria. A idolatria é quando nós colocamos algo no lugar de Deus. Nós deixamos de dedicar a nossa adoração ao Senhor e passamos a adorar algum ídolo. E há um ídolo
extremamente perigoso e nós temos que ter muito cuidado com este ídolo. Veja só, Êxodo, no capítulo 20, verso 3 e 4, onde estão descritos os 10 mandamentos, nós encontramos lá: não terás outros deuses além de mim. Veja, a idolatria, ela é expressamente condenada pelo Senhor. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. É esta a recomendação que nós temos lá desde o início no Êxodo, quando o Senhor começou a preparar o seu povo e a caminhar com ele pelo deserto, e no deserto o Senhor deu a eles essa recomendação: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aí nós vamos lá para Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Lembre-se que nós falamos lá sobre fidelidade conjugal, que é uma virtude que tem que ser desenvolvida na vida do casal. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. O que é a ganância? Diz Paulo, a ganância é idolatria. Quando a ganância predomina, quando a confiança é colocada na provisão e não no provedor, quando nós nos esquecemos da presença suficiente do Senhor em nossas vidas, nós estamos sim cometendo pecado de idolatria, porque a ganância é idolatria. Eis porque o autor aos Hebreus diz: não amem o dinheiro, mas contente-se com a certeza de que o Senhor, que não lhes deixa faltar nada, lhes disse: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Esta é a certeza. É por essa razão que a nossa devoção, que a nossa adoração deve estar sempre voltada para o Senhor. O Senhor provê todas as coisas. Nós não podemos deixar que a provisão, que a ganância, tome o lugar do provedor, tome a adoração do provedor, que é o Senhor que está conosco o tempo todo. Então, Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é fruto da ganância, e este amor ao dinheiro é idolatria. Aí, prosseguindo, ele diz: e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esta é a razão da nossa alegria, a certeza de que Deus nunca nos deixará, a certeza que Deus nunca nos abandonará. O William MacDonald, no seu livro Comentário Bíblico Popular do Novo Testamento, editado pela editora Mundo Cristão, ele diz o seguinte: assim como uma pequena moeda de prata, colocada diante do olho impede ver o sol, assim também a avareza rompe a comunhão com Deus e impede o progresso espiritual. Vou ler de novo. Assim como uma pequena moeda de prata, colocada diante do olho impede ver o sol, assim também a avareza rompe a comunhão com Deus e impede o progresso espiritual. E essa avareza é fruto da ganância, essa avareza é fruto do amor ao dinheiro. E este amor ao dinheiro rompe a comunhão com Deus, porque vai colocar alguém no altar, no lugar de Deus, e este alguém, que é o amor ao dinheiro, é que vai passar a receber a adoração, porque o Senhor Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E essa avareza, de fato, rompe a comunhão com Deus e impede o progresso espiritual. Hoje, então, vivendo em tempo de quarentena, e nós sabendo que a palavra de Deus ela é atual, embora tenha sido escrita há 2000 anos, ou um pouco menos, mas a palavra de Deus, me referindo ao Novo Testamento, quero dizer, né? A palavra de Deus, como também o Velho Testamento, ela continua sendo atual. Todas as recomendações que nós encontramos na Bíblia, elas são para os nossos dias.
todos os erros que nós vemos dos personagens bíblicos que estão relatados, porque a Bíblia não omite os seus erros, eles estão lá para que nós, hoje em dia, alertados pelos erros que eles cometeram, nós não os cometamos mais. Esta é a razão porque a Bíblia nada esconde. Então, hoje, vivendo em tempo de quarentena, tá? A carta aos Hebreus ela é uma carta atual porque ela nos conforta e ela nos faz lembrar o que está citado em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, que eu vou colocar aqui de novo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Esta mensagem é extremamente válida para esses dias de pandemia, esses dias de quarentena que nós estamos vivendo. Aí, conserve-se então livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí, por fim, o autor aos Hebreus, ele indo para o verso 6, ele vai dizer então, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vamos esquecer a divisão que há entre versículos 5 e 6 e vamos ajuntá-los. Vamos lê-los de uma vez só. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Veja a certeza que o Senhor nos dá. Isso fortalece a nossa confiança, porque de fato o Senhor é o nosso ajudador. Na caminhada cristã, nós necessitamos da presença suficiente do Senhor em nossas vidas. Nós não podemos andar sozinhos. E o Senhor disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor se faz constante conosco. Repetindo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui o autor aos Hebreus diz, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens, ele se referindo também ao Velho Testamento com esta citação. Então, Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, lá na página 2445, que essa Bíblia A Mensagem editada pela editora Vida, ele diz o seguinte, para nós encerrarmos. A versão que ele faz uma tradução, ele sintetiza e deixa de uma maneira mais clara aquilo que quer dizer Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Não fiquem obcecados por adquirir bens materiais. Estejam satisfeitos com o que já possuem, pois considerando que Deus nos assegurou, não vou permitir que vocês caiam, nunca vou abandonar vocês. Podemos corajosamente citar, Deus está pronto para nos ajudar. Não tenho medo de nada. Quem ou que pode me atingir? Veja a certeza da proteção de Deus que estes dois versos de Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6 nos dão. Não fiquem obcecados por adquirir bens materiais. Estejam satisfeitos com o que já possuem. Vocês têm o que é de maior que vocês poderiam possuir, que é a salvação em Cristo, que é a justificação, que é a certeza de vida eterna, que é a presença do Senhor, que é a presença do Espírito de Deus que habita em vocês. Então, prosseguindo, ele diz, estejam satisfeitos com o que já possuem, pois considerando que Deus nos assegurou, não vou permitir que vocês caiam. Estamos firmados no Senhor. Nunca vou abandonar vocês. Ele está conosco sempre. Podemos corajosamente citar, Deus está pronto para nos ajudar. Não tenho medo de nada. Quem ou o que pode me atingir? Meu irmão, minha irmã,
Esta é a mensagem que nós temos do Senhor para esta nossa lição de Escola Bíblica Dominical neste domingo, dia 13 de setembro de 2020. A certeza da presença suficiente do Senhor nesses momentos em que nós estamos vivendo e nos momentos que ainda nós viveremos. O que eu quero dizer então, meu irmão, encerrando esta nossa lição, que se Deus quiser, que se Deus permitir, domingo que vem nós estaremos aqui de volta. Mas enquanto nos chega o nosso próximo encontro, mantenha no seu coração esta certeza: o Senhor nunca o deixará, o Senhor nunca o abandonará, porque você e eu e todos nós temos conosco a presença suficiente do Senhor nesses dias difíceis. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, e tenhamos todos uma semana abençoadíssima. E domingo que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta aqui. Até lá, então, e um grande abraço para todos.